Começa agora o Rede TV News, com Boris Casoy e Amanda Klein. Boa noite. Olá, boa noite. Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pede o arquivamento de inquérito que investiga ofensas ao Supremo. Ministro do STF, Alexandre de Moraes, rejeita arquivamento. Dias Toffoli prorroga processo por 90 dias. E você vai ver também. Após incêndio, o governo francês promete reconstruir Catedral de Notre-Dame em 5 anos. Vaquinha arrecada bilhões de euros para as obras de recuperação. Buscas por sobreviventes em desabamentos de prédios no Rio continuam e número de mortos sobe para 16. Ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, presta depoimento na Polícia Federal um dia depois de virar réu em outro processo e ter bens bloqueados. Indústria acelera a produção de ovos de Páscoa e tenta impulsionar as vendas. Essas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu no fim da tarde com ministros e o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, para discutir a política de preços do óleo diesel. Ao vivo de Brasília, a repórter Renata Teodoro tem mais informações. Boa noite, Renata. Como é que foi essa reunião? Oi, Boris. Boa noite para você, para Amanda, para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha só, Boris, de acordo com o ministro Paulo Guedes, da Economia, essa reunião foi para esclarecer o presidente Jair Bolsonaro sobre a política de preços da Petrobras. E aí, logo depois da reunião, teve uma coletiva de imprensa com o ministro Paulo Guedes e o ministro Bento Albuquerque, de Minas e Energia, e eles explicaram que o presidente entendeu os cálculos que são feitos e que é de responsabilidade da Petrobras decidir o valor e o momento do reajuste no preço do óleo diesel. Essas reuniões aí têm acontecido depois que Jair Bolsonaro pediu ao presidente da Petrobras a suspensão do reajuste de 5,7% no valor do óleo diesel. E hoje, mais cedo, o governo anunciou aí um pacote de medidas para os caminhoneiros, como a liberação de 500 milhões de reais em crédito e 2 bilhões de reais para a conclusão de obras e manutenção de estradas. Vamos ver os detalhes na reportagem. O anúncio foi feito no Palácio do Planalto pelos ministros Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura, General Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional e Floriano Peixoto, da Secretaria-Geral. O pacote de medidas vai beneficiar o caminhoneiro autônomo com uma linha de crédito concedida pelo BNDES de até R$30 mil, que poderão ser usados para a manutenção do veículo ou compra de pneus. Inicialmente serão liberados R$500 milhões. Também serão destinados R$2 bilhões para a conservação das estradas e conclusão de obras e eixos importantes. O governo ainda vai tornar obrigatório postos de parada devidamente estruturados nas rodovias de concessão para atender às necessidades do caminhoneiro, como local para estacionar, dormir, tomar banho e até para preparar uma comida. E nessa sequência de pedidos da categoria, nós estamos atendendo praticamente 80%, 90% do que são os gargalos da atividade deles. Então, nós achamos que nós maturamos esse processo internamente que nos permitiu, nesse momento, apresentar. E são alternativas que, sem dúvida nenhuma, vão melhorar e muito. Ainda sobre uma possível greve, o ministro rebateu. Nós respeitamos toda e qualquer decisão que as pessoas tomem, assim como nós também acreditamos que as pessoas respeitem e valorizem também o gesto importante que o governo está fazendo por uma categoria que é tão importante para o transporte de cargas no Brasil. As reações entre os caminhoneiros são as mais variadas. Alguns acham
que a proposta do governo abre um diálogo positivo. Outros definiam o pacote como esmola e querem ir à greve. Uma das dificuldades do governo para dialogar é a diversidade, o número de interlocutores quando os há entre os caminhoneiros. Agora é esperar a reação da maioria dos caminhoneiros, que se dividem entre empresários e autônomos. O governo já decidiu pelo aumento do diesel sem volta. A situação é tensa e delicada, depende da boa vontade dos caminhoneiros, que não têm o direito de paralisar o país mais uma vez. E fato é que o governo não pode continuar agindo sob pressão a reboque dos acontecimentos. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara começou a discutir a proposta da reforma da Previdência. Apesar do acordo para votar somente na próxima semana, os governistas ainda tentam acelerar o debate e fazer a votação amanhã. Na noite de ontem, a Comissão de Constituição e Justiça fez um acordo. A discussão da reforma da Previdência começaria hoje, duraria até às 10 horas da noite, continuaria amanhã, não haveria obstrução do debate e o texto seria votado na próxima semana. Para isso, o tempo de fala seria reduzido de 15 para 10 minutos, mas todos falariam e não haveria requerimento de encerramento da discussão. Aparentemente, tudo certo, mas hoje de manhã, líderes do governo começaram uma articulação para acelerar a discussão, levar o debate até de madrugada e votar amanhã de manhã, mesmo com o receio da falta de quórum, já que é véspera de feriado. O próprio presidente da comissão, deputado Felipe Francischini, participou da movimentação e pediu que colegas abrissem mão de falar, pedido que foi atendido por alguns deputados. Teve aliado do governo que sequer permaneceu na reunião. Deputado Henrico Miassi, deputado Paulo Ganime, deputado Pedro Westphalen, deputado Lucas Sedecker. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, engrossou o coro dos que queriam terminar a votação ainda esta semana. Com todo respeito à CCJ, não acho razoável a gente deixar de votar amanhã essa admissibilidade, porque tem mais de 100 inscritos. Eu acho que o debate do mérito acontece a partir da próxima semana ou da outra, né? Agora, não votar não é um bom sinal. Enquanto na comissão a disputa era pela data de votação, nos bastidores, oposição e Centrão se uniam mais uma vez, agora para tentar retirar alguns trechos da proposta ainda na CCJ. Oficialmente, a comissão tem o objetivo apenas de dizer se o texto está de acordo com a Constituição ou não, mas um grupo de parlamentares trabalha para que o parecer do relator seja derrotado e um novo relatório seja aprovado, já com mudanças no texto. Alguns pontos que eles concordam conosco que não pode ficar dentro da proposta. Tem uma série de itens que não tem nada a ver com a reforma da Previdência, que a gente chama aqui de jabutis, né, que são matérias estranhas à proposta. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou o pedido do Ministério Público para que seja arquivado o inquérito que investiga ofensas à Corte e aos ministros. Hoje, a Polícia Federal realizou buscas e apreensões. A Procuradora-Geral da República defendeu o arquivamento do inquérito aberto pelo próprio Supremo. A manifestação foi direcionada ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no STF. Raquel Dodge foi firme nas palavras ao apontar falhas no inquérito e afirmar que cabe ao Ministério Público o papel de investigar e acusar. Logo na primeira página do documento, Raquel Dodge afirma que no uso das atribuições legais vem promover o arquivamento do inquérito. Segundo ela, a decisão garante direitos fundamentais como a ampla defesa e a imparcialidade do juiz. Alega que a competência do STF não é definida em função da Corte ser eventual vítima de fato criminoso. A procuradora critica o fato de não ter recebido informações sobre o inquérito, mesmo depois de mais de 30 dias da abertura da investigação, e determina o arquivamento de todas as decisões e provas de natureza cautelar produzidas até agora.
Mas, no fim da tarde, o ministro Alexandre de Moraes rejeitou o arquivamento do inquérito. Ele alegou que não é constitucional e legalmente ilícito o pedido genérico de arquivamento da Procuradoria-Geral da República, sob o argumento da titularidade da ação penal impedir qualquer investigação que não seja requisitada pelo Ministério Público. O inquérito foi aberto no mês passado por determinação do presidente do STF, ministro Dias Toffoli. A ação apura supostas ameaças, ofensas e fake news direcionadas ao Supremo e aos integrantes da Corte. Nesta terça-feira, a Polícia Federal realizou uma operação de busca e apreensão em São Paulo, Goiás e Distrito Federal por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Além da apreensão de equipamentos eletrônicos, foi determinado o bloqueio das contas de redes sociais dos investigados. Um dos alvos da operação foi o general da Reserva do Exército e candidato ao governo do Distrito Federal pelo PRP no ano passado, Paulo Chagas. Moraes autorizou a ação um dia depois de ter tomado outra medida considerada polêmica dentro do inquérito. Ontem, o magistrado mandou a revista Cruzoé e o site O Antagonista retirarem do ar reportagens que citam Dias Toffoli. Uma publicação no final da semana passada afirma que o empresário Marcelo Odebrecht esclareceu que o apelido amigo do meu pai se referia ao presidente do STF. Na época, Toffoli era o advogado-geral da União e tratava sobre a construção das hidrelétricas do Rio Madeira. No entanto, não há nenhuma menção sobre o pagamento de propina. A decisão de Moraes também foi alvo de críticas de Raquel Dodge. Sem citar diretamente a queda de braço entre o STF e o Ministério Público, o presidente Jair Bolsonaro usou o Twitter para dizer que acredita nas instituições e respeita a autonomia dos poderes. Segundo ele, princípios indispensáveis para uma democracia. Bolsonaro afirmou ainda que a posição dele sempre será favorável à liberdade de expressão, direito legítimo e inviolável. A Ordem dos Advogados do Brasil divulgou uma nota em que condena a decisão do STF de tirar do ar as reportagens da revista Cruzoé e do site O Antagonista. Segundo a OAB, a liberdade de imprensa é inegociável. Já o general Paulo Chagas, que não estava em Brasília durante a operação, usou o próprio Twitter para ironizar a ação. Disse que era uma honra ser alvo do ministro Alexandre de Moraes. Está declarada uma guerra aberta entre o STF e o Ministério Público. Uma queda de braço que desgasta ainda mais a Suprema Corte. Conforme a reação de Raquel Dodge, o caso pode parar no plenário do Supremo, embora essa decisão caiba a Alexandre de Moraes. No plenário, as coisas se complicam. Vão surgir as discordâncias de vários ministros sobre o processo, os métodos e as atitudes de Moraes. Uma espécie de lavação de roupa suja que, ao lado da censura à revista Cruzoé e ao Antagonista, vai prejudicar mais ainda a imagem do Supremo. O Ministério Público Federal em Brasília pediu que a Justiça torne o ex-presidente Michel Temer réu no chamado inquérito dos portos. Temer já havia sido denunciado por supostamente ter editado um decreto que beneficiou empresas do setor portuário quando era presidente, mas como tinha foro privilegiado, não foi investigado. Agora, a Procuradoria denunciou Temer à Justiça Federal de Brasília e pede a condenação dele. Michel Temer nega as acusações. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal que determine que o deputado federal Eduardo da Fonte, do PP de Pernambuco, passe a usar tornozeleira eletrônica e seja obrigado a permanecer em casa durante a noite. O parlamentar responde por corrupção e lavagem de dinheiro na Operação Lava Jato. Ele é acusado de ter recebido R$300 mil da construtora UTC para beneficiar a empresa em um contrato com a Petrobras. O Ministério das Relações Exteriores confirmou a saída do Brasil do Tratado Constitutivo da União de Nações Sul-Americanas, a Unasul, ao lado de Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai e Peru. O Brasil pretende criar um novo bloco para o progresso da América do Sul, no lugar da Unasul. A Unasul é um bloco formado preponderantemente por países
de governos mais à esquerda e com uma visão preponderantemente anti-norte-americana. Falhou no seu propósito de integrar os países membros. Com a saída do Brasil, 6 países já deixaram o bloco. O Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Paraguai e Peru. O ministro da Cidadania, Osmar Terra, conversou com o repórter Mauro Talhaferri em entrevista exclusiva à Rede TV em São Paulo. Ele negou que mudanças na Lei Rouanet de incentivo à cultura coloquem em risco grandes eventos culturais. O MDBista também falou sobre o projeto Criança Feliz, a crianças de famílias cadastradas do Bolsa Família. O programa é um dos 15 finalistas do WISE Awards 2019, prêmio que reconhece iniciativas inovadoras no mundo da educação. Rediscutido a questão da Lei Rouanet. O que se pensa em termos de patrocínio daqui para frente e o que os artistas podem esperar da administração Bolsonaro em termos de cultura? Olha, o que nós estamos pensando na área de cultura é democratizar o acesso à cultura. Hoje pode até 60 milhões, um projeto pode receber 60 milhões, então uma turnê de um artista pode receber 60 milhões de reais. Nós estamos puxando para 1 milhão, que 80% dos projetos da Lei Rouanet tem menos de 1 milhão, né, de reais patrocinados pela lei e fazer com que mais artistas se beneficiem. O dinheiro que seria gasto num projeto pode ser gasto com vários artistas, principalmente a cultura popular. Nós tivemos uma reunião com todos os presidentes de estatais, inclusive a Petrobras. A Petrobras estava patrocinando a Fórmula 1, né, a McLaren custava 3 milhões de libras para botar só a marca da Petrobras no capacete do piloto. Isso realmente não tem sentido, né? Eu acho que isso é muito melhor vir para os projetos que nós estamos pensando, os que são prioridade para o governo, né? Dessa descentralização, a cultura popular, a literatura de cordel do Nordeste, os CTGs no Sul. O senhor acha que as empresas estão dispostas a isso? Porque essas empresas que investem muito dinheiro em apenas um espetáculo é porque normalmente elas querem associar suas marcas a um determinado artista, entra ali como uma forma mesmo de patrocínio, porque aquilo traz algum retorno de marketing. Às vezes associar a espetáculos pequenos não traga o mesmo retorno. 80% já é feito com menos de 1 milhão de reais. E nós estamos falando de espetáculos musicais, né? Nós não estamos falando de grandes orquestras filarmônicas, né? Isso vai ter um outro patamar, a gente ainda está definindo isso, né? Mas vai ter um outro patamar de gasto, né? Também os museus, né? Os grandes eventos culturais, o Parintins, né? A festa do Parintins, a festa o Natal Luz de Gramado, né? Todos esses vão ter nós estamos discutindo agora para ver um outro patamar de gastos, mas aquele espetáculo de um artista que faz 2, 3 apresentações, precisa de 60 milhões, né? Não precisa de 60 milhões. Como é que o Ministério pode atuar nessa questão da primeira infância, que cada vez mais estudos mostram que é a fase mais importante do desenvolvimento de um ser humano? Nós montamos um programa de acompanhamento em casa das crianças do Bolsa Família, das famílias do Bolsa Família, semanal. Toda semana eles recebem uma visita, da barriga da mãe até os 3 anos de idade, toda semana são acompanhados, visitados, e a família é dado para a família um suporte para ela ter informações como estimular essa criança da melhor maneira. E a gente sabe que isso vai ter um impacto enorme lá na frente, né? Então, o Criança Feliz hoje é o maior programa do mundo em quantidade de crianças visitadas. Nós estamos visitando. Esta semana estão sendo visitadas 600 mil crianças no Brasil. A nossa meta é chegar até o final do ano com 1 milhão de crianças visitadas por semana, né? Então, isso tem vai ter um impacto enorme a longo prazo. A íntegra desta entrevista você pode assistir no canal de jornalismo da Rede TV no YouTube. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, é o entrevistado desta noite do É Notícia, apresentado pela Amanda Klein. Tido como principal conselheiro de Bolsonaro,
o general explica o tom combativo do presidente nas redes sociais. A entrevista vai ao ar hoje à 00:30. O que se esperava de um governo que precisou enfrentar todos os seus adversários reunidos contra ele? Não foi um governo que teve um apoio de vários partidos políticos, não. Foi praticamente sozinho contra todos, sozinho contra 90% da imprensa. E prometendo algumas coisas que as pessoas não acreditavam, né? Vou acabar com o toma lá da cá, vou acabar com a distribuição de carro, vou brigar tenazmente contra a corrupção. Isso está acontecendo. É só ir assistir uma reunião de ministros para ver o nível da discussão. A Simba Content, uma união comercial entre a Rede TV, Record e SBT, fechou uma grande parceria audiovisual com a Paris Entretenimento e Paris Filmes. O resultado dessa aliança deve chegar às telonas em breve. As negociações com a produtora e a distribuidora começaram no ano passado. O objetivo da parceria é valorizar o cinema brasileiro e disputar espaço com as produções internacionais. A gente estreitou o relacionamento com a Paris por ser a líder no mercado que atua de sala de cinema, de produção de filmes para cinema, e a gente começou a conversa para desenvolver esse modelo de negócio inovador, esse modelo de negócio futurista e esse modelo de negócio único que não existe até então dentro do mercado brasileiro. A indústria do cinema é responsável por 0,5% do PIB brasileiro. Com mais investimentos, a expectativa é de que aumente a geração de empregos no país. De acordo com a distribuidora, o investimento no cinema brasileiro acontece no momento em que o país mais precisa de dinheiro para dar continuidade às produções nacionais. Com a parceria entre a Simba, a Paris Filmes e Paris Entretenimento, novas produções devem entrar em cartaz nas telonas do cinema ainda esse ano. Em parceria com a Simba, esse ano a gente tem 3 projetos. O incentivo privado é maravilhoso. Bem para somar, é para agilizar, para catalisar, é um catalisador na nossa indústria. O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, prestou depoimento hoje à Polícia Federal num processo de fraude em licitações. Na saída, o político comentou sobre um segundo caso de justiça em que virou réu e teve seus bens bloqueados. O ex-governador chegou à sede da Polícia Federal acompanhado pelo advogado. Alckmin prestou depoimento na condição de testemunha em inquérito instaurado em 2011 para investigar a possível existência de um cartel de empresas que fraudavam licitações de obras do governo federal. O caso envolve acordo de leniência entre a Alstom e o CAD. Foi convocado como testemunha de um processo que envolve cartel no Brasil inteiro, na área de energia, seja na área de transporte no país, seja na área também de hidroelétricas. Então, o que eu pude colaborar, colaborei. É dever nosso e vim aqui como testemunha para poder ajudar neste inquérito. Nesta segunda-feira, Geraldo Alckmin virou réu por improbidade administrativa em uma outra ação. O tucano é acusado de receber repasses de dinheiro da construtora Odebrecht para a campanha de reeleição ao governo de São Paulo em 2014. A Justiça determinou o bloqueio de mais de 39 milhões de reais em bens do ex-governador e de executivos da construtora. Alckmin também comentou sobre o processo em que agora é réu. Eu acho uma medida injusta, é liminar, e nós vamos recorrer, com consciência absolutamente tranquila e confiando na justiça. Homens do Corpo de Bombeiros encontraram mais 5 vítimas do desabamento de 2 prédios em Muzema, no Rio de Janeiro. Agora o número de mortos chega a 16. Hoje a Polícia do Rio ouviu o depoimento do presidente da Associação de Moradores. O repórter Tony Vendramini está na delegacia na Barra da Tijuca e tem mais informações. Oi, Tony, boa noite. Esse depoimento já acabou?
Boa noite, Amanda. Boa noite, Boris. Boa noite a todos que nos acompanham. Sim, o depoimento acabou agora há pouco, no início da noite. O presidente da Associação de Moradores da Muzema, Marcelo Diniz Anastácio, chegou aqui na delegacia da Barra por volta do meio-dia. Marcelo deveria ter sido ouvido ontem, mas a advogada dele apresentou um atestado médico e, por isso, o depoimento acabou remarcado para hoje. Por volta das 3 horas da tarde, um funcionário da Associação de Moradores trouxe uma pasta com documentos e deixou o local. Nem ele nem Marcelo falaram com os jornalistas, mas o depoimento do presidente da associação é considerado, sem dúvida, um dos mais importantes nessas investigações. A polícia criou uma força-tarefa para investigar a ligação das milícias com a exploração imobiliária na região. Presidentes de outras 5 comunidades já foram ouvidos. Desde a madrugada, mais 5 corpos foram encontrados nos escombros, aumentando então para 16 o número de vítimas fatais. Os mortos encontrados são Ana Flávia Pereira, de 35 anos, Fábio Augusto Pereira de Araújo, de 2, Luana Vitória Barroso, Divina Patrícia de Andrade Ferreira e um corpo que ainda não foi identificado. 8 pessoas ainda estão desaparecidas. Os bombeiros estimam que os últimos corpos devem ser encontrados até amanhã. Ao vivo do Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Rede TV News. Uma pergunta para as nossas ínclitas e ilibadas autoridades. Será que essa tragédia não tem culpados, não tem responsáveis? Ou o medo não permite localizá-los? Isso é uma vergonha. No dia seguinte à tragédia da Catedral de Notre-Dame, as autoridades francesas começaram a investigar o que causou o incêndio. O correspondente Luciano Júnior tem mais informações e fala ao vivo direto de Paris. Boa noite, Luciano. Boa noite, Boris. Faltando 3 minutinhos para 1h da manhã aqui em Paris, e autoridades francesas disseram hoje que se não fosse o bom trabalho do Corpo de Bombeiros, a catedral teria ido abaixo no intervalo entre 15 e 30 minutos. Foram mais de 12 horas de trabalho dos bombeiros, que chegaram em determinados momentos a estar com um efetivo de 500 pessoas aqui. E uma delas, infelizmente, acabou ficando ferida. Ainda não se sabe a causa do incêndio, porém tudo leva a crer que ele teria começado lá no topo, que está em obras. E um acidente é a possível linha de raciocínio nesta investigação. Inclusive, vários operários que trabalhavam nessa obra estão sendo ouvidos. Amanhã, uma nova avaliação será feita por especialistas aqui para se saber qual que é a estabilidade da catedral. Segundo o governo francês, ainda existem pontos de vulnerabilidade por aqui. Hoje nós tivemos uma marcha pelas ruas aqui em homenagem à catedral e eu dei uma volta aqui no entorno para ouvir as pessoas e também conversei com uma pessoa que pela internet está fazendo uma campanha de doação para a restauração aqui da catedral. Vamos ver na reportagem. Em uma rara imagem, a praça em frente à catedral amanheceu vazia. Ainda é doloroso lembrar tudo o que aconteceu. É uma obra de arte que toda a gente conhecia, não é? Que está gravada na memória de toda a gente, que desaparece. As memórias que eu tenho era um lugar místico e continua a ser, que ela ainda não está destruída, mas é triste o que está a acontecer, é muito triste. Mesmo sem poder chegar à praça, a multidão foi até onde era permitido. De longe, cada um procurou expressar o sentimento de dor da sua maneira. Enquanto isso, do alto de Notre-Dame, bombeiros e peritos observavam de perto os estragos do desastre. Já dentro da igreja, os destroços cobriram o caminho para o altar, mas deixaram a cruz intacta. A claridade dos céus invadiu a igreja histórica. As abóbadas ruíram e deixaram buracos gigantes no teto do templo de 850 anos. Os principais danos foram ali, na parte superior da catedral. As chamas destruíram 2/3 do teto de 100 metros de comprimento. Cerca de 1 hora após o início do incêndio, o fogo derrubou o pináculo da igreja. Já os vitrais, em forma de rosácea, aparentemente suportaram a tragédia, mas possíveis danos ainda devem ser avaliados. O presidente Emmanuel Macron esteve aqui ontem e disse que vai reconstruir Notre-Dame, mas para isso precisará da ajuda do mundo inteiro. Essa mensagem foi bem recebida em todo o planeta
E hoje, várias manifestações já aconteceram nesse sentido. Ou seja, ajuda ele terá, e não será pouca. Em questão de horas, bilionários e empresas prometeram doar cerca de 680 milhões de euros, o equivalente a quase 3 bilhões de reais. A ajuda também vem pela internet. Romain Delhomme é dono de uma das mais importantes startups de restauração de patrimônios do mundo. Ele decidiu criar uma campanha de financiamento coletivo e já arrecadou mais de 250 mil reais com doações do mundo inteiro, inclusive do Brasil. A ideia é que todo mundo contribua para salvar esse patrimônio, que não é só de Paris. A Notre Dame tem um pouco do Brasil, dos Estados Unidos, de todo mundo. Todas as pessoas estão unidas em uma causa comum. Em rede nacional, o presidente francês garantiu que em 5 anos Notre Dame estará reconstruída e ainda mais bonita. Mas a promessa parece difícil de ser cumprida. Pelo menos é o que pensa este arquiteto, que lidera as reformas de outra catedral histórica, a de Colônia, na Alemanha. Ele diz que as obras em Notre Dame devem demorar décadas. Em meio às dúvidas, a única certeza é de que o pesadelo ainda vai tirar o sono da cidade por muito tempo. É um patrimônio do nosso país. Uma parte de todos nós se queimou. Os bombeiros fizeram tudo o que podiam, mas há coisas que nunca vão voltar. Luciano Júnior de Paris para o Rede TV News. A Catedral de Notre Dame abrigava um acervo de valor inestimável. São quadros, esculturas e outras peças históricas. As relíquias recuperadas serão levadas para o Museu do Louvre. Algumas das obras resgatadas durante o incêndio passaram a noite na Prefeitura de Paris. São pinturas, cadeiras, castiçais e candelabros. Durante a tarde, as autoridades já começaram a transportar as relíquias para o Museu do Louvre. Lá, artigos com qualquer tipo de dano devem ser restaurados. Entre os objetos salvos também estão peças históricas, como o que se acredita ser a Santa Coroa, usada por Jesus Cristo antes da crucificação. A túnica de São Luís, um dos reis mais famosos da França, também escapou das chamas. O grande órgão de Notre Dame do século XV foi recuperado, mas a estrutura pode ter sido danificada pelo fogo e pela água. Ainda não está claro quanto do histórico acervo da igreja foi perdido. No exterior do edifício, as chamas destruíram obras arquitetônicas, como o telhado e o pináculo. Hoje, o Vaticano se pronunciou sobre o incêndio na Catedral de Notre Dame. O Papa Francisco lamentou o ocorrido e disse compartilhar da tristeza dos fiéis. Veja na reportagem de Mauro Beni. Em um telegrama enviado hoje para o arcebispo de Paris, Dom Michel Aupetit, o Papa elogiou a coragem dos bombeiros que trabalharam para combater o fogo. Ele também pediu a mobilização de todos para que a catedral possa voltar a ser uma joia arquitetônica no coração da capital francesa. No Twitter, o pontífice escreveu: "Hoje nos unimos em oração com o povo francês, enquanto aguardamos que a dor pelo grave dano se transforme em esperança com a reconstrução." Em uma coletiva de imprensa na manhã de hoje, o ministro da Cultura do Vaticano lembrou que a Notre Dame não pertence mais à igreja, e sim ao governo francês, mas disse que poderiam contribuir tecnicamente para a reconstrução da catedral. Nós temos os museus do Vaticano. Temos habilidades de restauração de alto nível, que são reconhecidas em todo o mundo. Na Praça de São Pedro, turistas expressaram tristeza pelo incêndio em Paris. Com certeza é um sentimento muito ruim de ver algo histórico se perder. É como se a Basílica de São Pedro ou a de Milão desabassem. É uma ferida no coração do mundo, e não só dos franceses. Temos que apoiá-los neste momento. Mauro Beni, de Roma, para o Rede TV News.
A Polícia Federal fez hoje buscas e apreensões de documentos e possíveis provas em endereços da Vale, em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Vamos conversar com a repórter Patrícia Contaldi, em Belo Horizonte, que tem mais informações sobre esse assunto. Oi, Patrícia, boa noite. Um dos endereços em que ocorreram essas buscas foi justamente a casa do ex-presidente da Vale. É isso mesmo, Amanda. Boa noite a todos. Em São Paulo, as buscas foram feitas na casa de Fábio Schwartzman, presidente afastado da Vale. No Rio de Janeiro, foi cumprido o mandado de busca e apreensão. Aqui em Minas, foram cumpridos os mandados aqui em Belo Horizonte e em Nova Lima, na mina das Águas Claras, onde funciona uma das sedes da Vale. O objetivo da operação é apreender documentos, mídias e materiais que possam ajudar nas investigações sobre o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Até agora, segundo a Defesa Civil, 229 mortes foram confirmadas. E a chuva que atinge a região desde a tarde de ontem dificultou os trabalhos dos bombeiros, mas as buscas não foram interrompidas. 48 pessoas continuam desaparecidas, mas os bombeiros confirmaram que hoje mais um corpo foi encontrado em meio às ferragens de um caminhão. E em plena Semana Santa, o medo de contaminação vem trazendo muitos prejuízos para os produtores de peixes de Brumadinho. Veja na reportagem de Rodrigo Cabral. Este sítio na zona rural de Brumadinho produz em média mais de 1 tonelada de peixes por mês. A criação de tilápias começou há 5 anos. De lá para cá, o negócio cresceu tanto que passou a abastecer diversas feiras, bares e restaurantes de Belo Horizonte. Comecei vendendo 10 quilos, 50 quilos, os restaurantes começaram a aumentar. Betânia chegou a vender 1.500 quilos de peixe por mês. Mas do começo do ano para cá, as vendas despencaram por causa do rompimento da barragem do Feijão da Vale. As pessoas acham que os peixes estão contaminados porque a água de Brumadinho está contaminada, porque o solo de Brumadinho está contaminado. E isso não é verdade. Normalmente, na época da Semana Santa, a procura por peixes é sempre maior. Mas esse ano, a Betânia não tem motivos para comemorar. Olha só o freezer dela, lotado de tilápias. Os compradores desapareceram. Apesar do prejuízo, ela não tem direito à doação de R$15 mil da Vale para os produtores rurais atingidos pela tragédia. O sítio fica longe do caminho da lama. Em fevereiro eu vendi R$129. Em março eu vendi R$300. E em abril eu ainda não vendi. Em outro distrito de Brumadinho, o dono desse Pesque Pague também lamenta o sumiço dos clientes. O espaço fica a 20 quilômetros do local do rompimento, mas o movimento caiu muito nos últimos meses, cerca de 70%. Nós temos aí cerca de 20 mesas para 8 lugares cada. Na maioria das vezes em uma lotação de 80%, 70%. De janeiro para cá, final de janeiro para cá, é 3 mesas, 4. Agora, para reverter tanto prejuízo, comerciantes e produtores têm a difícil missão de convencer os consumidores a mudar de ideia. Todo mundo acha que foi atingido Brumadinho, que Brumadinho está assolado por lama e que acabou. Um adolescente foi apreendido suspeito de participar do assassinato de um idoso na zona sul de São Paulo. O homem foi assassinado ao tentar impedir que os criminosos entrassem na casa dele na noite de ontem. Câmeras de segurança registraram 2 assaltantes passando pela rua, momentos antes do crime. Segundo as investigações, eles estavam decidindo qual a casa que iriam assaltar. A escolhida foi essa de esquina. Ainda de acordo com a polícia, meia hora depois, os criminosos voltaram preparados para o assalto. Toda a ação foi flagrada pelas 3 câmeras de segurança espalhadas pela casa. O circuito já está em poder da perícia. Segundo a polícia, as imagens não divulgadas mostram exatamente a chegada dos bandidos num carro prata. Ele estacionou exatamente aqui, nesta viela. Aquela câmera ali flagrou toda essa movimentação. Os 2 saíram do veículo, vieram até este muro, pularam o muro e foram em direção à porta da cozinha. Lá dentro jantavam o idoso, a mulher dele e também uma filha. Ao perceber a invasão, o aposentado tentou fechar a porta, mas um dos criminosos conseguiu colocar a arma numa fresta e fez o disparo. O aposentado caiu exatamente aqui em frente à porta. Os bandidos fugiram pulando o muro onde eles entraram,
pegaram o carro que estava aqui e saíram, sem levar nada. Masaaki Ayama, de 60 anos, chegou a ser socorrido, mas morreu ao dar entrada no hospital. No IML, a família, muito abalada, não quis falar com a imprensa. Na rua onde o crime aconteceu, medo. Esse morador disse que nunca viu algo parecido na região. Eu moro aqui há mais de 30 anos, nunca tinha visto um caso desse aí. No final da tarde, um menor foi apreendido por suspeita de envolvimento no crime. Imagens das câmeras de segurança devem ajudar a polícia a identificar os outros criminosos. 150 voos da Avianca serão cancelados nos próximos dias. Quem tem passagens da companhia precisa ficar atento para não sair no prejuízo. Edson veio de São Paulo passar as férias em Fortaleza. No sábado, deveria voltar para casa, mas ele ainda não sabe se vai conseguir. A manhã inteira no hotel, tentando resolver pelo telefone, nada. Corre o risco ainda de eu sair daqui sem resolver o meu problema? Pior, ficar até sexta nessa incógnita. Antônia mora no Rio e veio visitar a mãe. O voo de volta, que já havia sido cancelado, foi remarcado para a madrugada desta quarta-feira. Eu já comprei minha passagem de volta, foi cancelado, remarquei, estou tentando vir aqui mais cedo para ver se está resolvido, está tudo certo. Aqui em Fortaleza, a dívida da Avianca com a concessionária alemã que administra o aeroporto já chega aos 9 milhões de reais. Desde a semana passada, os voos só são liberados com o pagamento antecipado das taxas de embarque. O repasse de hoje foi feito e nenhum voo que partiria da capital cearense foi cancelado. Samuel vai conseguir embarcar para São Paulo. Já a volta, o nosso agente de viagem está cuidando. Eu ainda no momento não tenho certeza. É para a próxima terça-feira. Eu espero que dê tudo certo também. A Avianca informou que 150 voos de todo o país serão cancelados a partir desta quinta-feira, devido à redução da frota. Outros 179 já haviam sido cancelados. A empresa está em recuperação judicial e as operações foram impactadas depois de decisões judiciais que determinaram a devolução de aviões por falta de pagamento. A empresa informou por nota que está tomando as medidas necessárias para manter a normalidade de suas operações. Se o consumidor se sentir lesado, deve procurar os órgãos de defesa. A empresa tem que adotar todos os meios para que o consumidor não seja prejudicado, seja reembolsando o valor que foi pago pela passagem na sua integralidade, ou seja, realocando ele para um outro voo. E nesse sentido, no caso de realocação, o consumidor deve ficar atento se realmente o voo é proporcional àquele valor que foi pago. A produção de ovos de Páscoa está em ritmo acelerado para garantir variedade ao consumidor e impulsionar as vendas. Na receita, bastante chocolate, ao leite, branco e até rosa. Agora, o ingrediente que o consumidor mais deseja mesmo é o preço acessível. Os ovos tá bem complicado, tá bem caro. Eu acho que a gente vai cair mais para as barras de chocolate, aí todo mundo vai ficar mais feliz, vai comer mais chocolate. Tem que pesquisar para chegar num consenso, né? Para casar a coisa e conseguir o menor preço, né? E há pouco mais de uma semana para Páscoa, ainda tem muito chocolate para ser derretido e transformado em ovo ou até em outros formatos. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Chocolates, Amendoim e Balas, a ABICAB, foram contratados mais de 11 mil trabalhadores temporários para ajudar na produção e nas vendas em todo o país. A expectativa do setor é grande. E nós estamos muito otimistas porque temos um cenário econômico bem melhor do que no ano passado. E na Páscoa passada nós produzimos 11.130 toneladas de ovos, que teve um crescimento de 26,3% em relação à Páscoa do ano anterior. O varejo tem notado que o comportamento do consumidor com relação à Páscoa hoje é diferente. Por causa dos altos custos dos ovos, pensando no custo-benefício, tem cada vez mais gente que prefere comprar as opções tradicionais mesmo, como tabletes de chocolate, caixas de bombom, e depois é só personalizar com alguma decoração e presentear. Pegar um MDF ou uma cesta, né? E você colocar bombons, você colocar um coelhinho, você fazer um arranjo. Sai mais barato do que um ovo. Muito mais barato.
E para as crianças tem que ser um ovo mesmo. E é pensando no consumidor que mantém a tradição que a produção caseira ganha destaque. Somando os itens necessários para produzir um ovo de 1 quilo, por exemplo, contando com a barra de chocolate, suporte, papéis e etiqueta, o valor médio fica em torno de R$20. E aí é botar o lucro em cima. Está tirando 100% de lucro. A gente está conseguindo. Ainda é pouco porque é a primeira Páscoa, na verdade, né? Que a gente está fazendo. E quanto mais criatividade na produção, maior a procura. Andréia e a mãe começaram a produzir ovos diferenciados na Páscoa de 2017. De lá para cá, só cresceram. A gente já tem um crescimento de 30% a 40% com relação à Páscoa do último ano. E a gente sempre, nesses últimos dias, sempre entram encomendas de última hora, né? Ovos de unicórnio, escamas de sereia e até um exclusivo para a Rede TV. A criatividade aqui não tem limite. O preço de um ovo como esse varia de R$ 32 a R$ 84. Elas podem personalizar, não é, o ovo delas da maneira como acham mais bonito. E também é uma coisa gostosa para fazer com os pais, com a família. Vamos saber como fica o tempo amanhã em todo o Brasil com a Gabriela de França, que já está conosco. Oi, Gabi, boa noite. Oi, o que podemos Amanda. esperar para amanhã? Sol, chuva? Vamos ver, boa noite para vocês, boa noite para você de casa. Olha, já começo falando aí da chuvarada que caiu pelo Rio Grande do Sul. A chuva forte veio acompanhada de muita ventania e também granizo. O tamanho das pedras de gelo impressionou aí os moradores. Essa rodovia em Caxias do Sul precisou ser interditada por conta da quantidade de gelo que caiu em alguns locais, teve aí destruição. Bom, amanhã o tempo volta a ficar seco praticamente em todo o sul do Brasil, só que em Florianópolis é que o tempo ainda pode ter aí uma chuvinha ou outra, mas vai ser fraca e a máxima fica na casa dos 28 graus em Florianópolis. Agora tem um corredor de umidade que vai espalhar muita chuva nas próximas horas entre o norte e o sudeste do Brasil. Estão na rota aí do temporal Brasília, Vitória e também a gente vai ver aí chuva forte, com tempo nublado, bastante carregado em Belo Horizonte também, tá? No Rio de Janeiro a chuva volta a preocupar. Antes da chuva chegar, o sol brilha forte, vai esquentar, a máxima de 32 graus, mas a partir da tarde a chuva chega com força. Agora, na capital paulista, quarta-feira promete ser com bastante nebulosidade, o sol aparece muito pouco e chuva. É chuva fraca, mas que pode ir e voltar o tempo todo, máxima de 27 graus. Agora, no Mato Grosso do Sul, muito sol em todo o estado. Na capital, Campo Grande, vai estar quente, 32 graus de máxima. Agora a gente vai para o Nordeste, onde o sol predomina no Rio Grande do Norte. Em Natal também, temperatura fica entre 24 e 31 graus. O tempo fica assim seco, firme pelo interior do Nordeste. Ainda tem chuva forte aqui na faixa norte, entre Fortaleza e São Luís. E o tempo fica bastante instável aqui entre Recife e Salvador. Em Salvador e Recife, portanto, amanhã máxima aí de 31 graus. Bom, eu fico por aqui. Uma ótima noite para você aí de casa e qualquer dúvida é só correr no site da Rede TV, gente. Tchau, tchau. Obrigado, Gabriela. As vítimas do conflito entre Israel e Palestina encontraram no futebol uma maneira de superar os traumas e as desavenças da guerra. Todo mundo treinando e pesado. O ritmo acelerado é para a estreia do primeiro torneio de amputados de Gaza, região que vive um conflito permanente com Israel. Nofé é o mais jovem do torneio e disse que não imaginava voltar a jogar bola depois de ser baleado em uma manifestação. O projeto cresceu e recebeu o apoio do chefe da Federação Europeia de Futebol de Amputados, que tem a missão de treinar as 6 equipes da competição. Nenhum desses jogadores falou sobre o que aconteceu com eles e eu também não perguntei, porque nós estamos aqui para jogar futebol. Pelo menos para esse grupo, o futebol é um remédio para minimizar os traumas da guerra. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite, até amanhã.